Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, Mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Continuando a leitura do Livro do Céu, volume 4, capítulo 101, 12 de janeiro de 1902. A cegueira dos homens. Jesus fala do divórcio. As contradições são pérolas preciosas. Parece que continuar a vir um pouco, meu adorável Jesus. Parece que continua a vir um pouco, meu adorável Jesus. Aliás, esta manhã transportou-me para fora de mim mesma, fazia-me ver os graves males da sociedade e as suas grandes amarguras, e derramou abundantemente em mim parte do que o amargava, e depois disse-me: minha filha, olha um pouco até onde chega a cegueira dos homens, até querer formar leis iníquas e contra eles mesmos e seu bem-estar social. Minha filha, por isso te chamo de novo aos sofrimentos, a fim de que, oferecendo-te comigo a divina justiça àqueles que devem combater esta lei do divórcio, obtenham luz e graça eficaz para resultar vitoriosos. Obtenham luz e graça eficaz para resultar vitoriosos. Minha filha, eu tolero que façam guerras, revoluções, que o sangue dos novos mártires inunde o mundo. Isto é honra para mim e para a minha igreja. Mas esta lei brutal é uma afronta à igreja, e a mim é abominável e intolerável. Enquanto dizia isto, vi um homem que lutava contra esta lei, cansado e sem forças, em atitude de querer retirar-se da empresa. Então, junto com o Senhor, o incentivamos, e ele respondeu: vejo-me quase só para lutar, e impossibilitado para obter o propósito. E eu lhe disse: coragem, porque as contradições são tantas pérolas das quais o Senhor se servirá para adorná-los no céu. E ele tomou fôlego e seguiu com a empresa. Depois disso vi outro todo ocupado, pensativo, não sabendo o que dizer, não sabendo o que decidir. E alguns lhe diziam: sabes o que queres fazer? Sai de Roma. E ele: não posso, é palavra dada a meu pai. Exporei minha vida, mas sair jamais. Depois que nos retiramos, Jesus desapareceu e eu me encontrei em mim mesmo. Capítulo 102, volume 4, 14 de janeiro de 1902. Não se é digno de Jesus se não se esvazia de tudo. Em que consiste a verdadeira exaltação?
Estando em meu estado habitual, veio meu adorável Jesus e me disse: Minha filha, não pode ser verdadeiramente digno de mim, senão só quem esvaziou tudo de mim. Senão, só quem esvaziou tudo de dentro de si e se encheu tudo de mim, de modo a formar de si mesmo um objeto todo de amor divino. Tanto que meu amor deve chegar a formar sua vida e a me amar não com o seu amor, mas com o meu amor. Depois acrescentou: o que significam aquelas palavras? Depois do trono os poderosos e tem exaltado os pequenos. Que a alma, destruindo-se totalmente a si mesma, se enche toda de Deus, e amando a Deus com o próprio Deus, Deus exalta a alma a um amor eterno. E esta é a verdadeira e a maior exaltação, e ao mesmo tempo a verdadeira humildade. Depois continuou: o verdadeiro sinal para conhecer se possui este amor é se a alma não se ocupa de nenhuma outra coisa senão de amar a Deus, de fazê-lo conhecer e fazer que todos o amem. Depois, retirando-se em meu íntimo, ouvi que rezava dizendo: Sempre santa e indivisível Trindade, vos adoro profundamente, vos amo intensamente, vos agradeço perpetuamente por todos e nos corações de todos. E assim passei ouvindo quase sempre que rezava dentro de mim e eu junto com ele. Volume 4, capítulo 103, 25 de janeiro de 1902. A febre do amor faz a alma embarcar no voo para o céu. Reprovações de Jesus. Esta manhã, depois de ter esperado muito, veio meu adorável Jesus e assim que eu vi, eu disse: Amado bem meu, não posso mais. Leva-me de uma vez para sempre contigo para o céu, ou fica para sempre comigo sobre esta terra. E ele: Faz-me observar até onde chegou a febre do teu amor, porque assim como a febre natural, quando chega a um grau alto, tem virtude de consumir o corpo e fazê-lo morrer. Assim a febre do amor, se chega a um grau altíssimo, tem virtude de desfazer o corpo e fazer voar a alma, nada menos do que para o céu. E enquanto dizia, tomou meu coração nas suas mãos para o rever, e prosseguiu dizendo-me: Minha filha, a força da febre do amor não chegou ao ponto. É preciso mais um pouco. Depois fazia ver que queria verter, mas eu não lhe dizia nada. E ele, quase me censurando, docemente acrescentou: Não sabes teu ofício? Né? Não sabes teu dever? Não sabe que a primeira coisa que deveria fazer ao me ver é ver se há em mim alguma coisa que me aflige e amarga e me pedir que a derrame sobre você? Este é o verdadeiro amor, sofrer as penas da pessoa amada, para poder ver em tudo contente a pessoa que se ama. Eu, envergonhada disso, disse: Senhor, derrama-me. E ele derramou e desapareceu. Volume 4, capítulo 104, 26 de janeiro de 1902. A Rainha Mãe é enriquecida com as 3 prerrogativas da Santíssima Trindade. Esta manhã, enquanto me encontrava no meu habitual estado, via diante de mim uma luz interminável e compreendia que naquela luz habitava a Santíssima Trindade. E ao mesmo tempo via diante dessa luz a Rainha Mãe, que ficava toda absorvida pela Santíssima Trindade. E ela absorvia em si as 3 divinas pessoas, de modo tal que ficava enriquecida com as 3 prerrogativas da Trindade Sacrossanta, isto é, potência, sabedoria e caridade. E assim como Deus ama o gênero humano, como parte de si e como partícula saída de si, e deseja ardentemente que esta parte de si
mesmo regresse a ele mesmo? Assim a Rainha Mãe, participando nisto, ama o gênero humano com amor apaixonado. Agora, enquanto isso compreendia, viu o confessor e pedia à Virgem Santíssima que intercedesse por ele, diante da Santíssima Trindade. Ela fez uma inclinação, levando minha oração ao trono de Deus, e vi que do trono divino saía um fluxo de luz que cobria tudo ao confessor, e encontrei-me em mim mesma. Volume 4, trecho 105, 3 de fevereiro de 1902. Oferece sua vida para que não se aprove a lei do divórcio. Encontrando-me em meu habitual estado, encontrei-me fora de mim mesma, com o meu adorável menino Jesus entre meus braços. Primeiro derramou um pouco do que eu amargava, e depois fazia como se quisesse ir, e eu, o apertando entre meus braços, lhe disse: Meu amado e vida de minha vida, o que faz? Quer ir? E eu como faço? Não vê que, quando estou privada de ti, é para mim um contínuo morrer? E além disso, seu coração, que é a mesma bondade, não terá a coragem de fazê-lo, e eu jamais te deixarei partir. E apertava forte, como se meus braços se tivessem tomado correntes. Assim que, não podendo se soltar, ficou comigo, calado, e eu, vendo que os males da sociedade se agravavam, mas ainda disse-lhe: Doce bem meu, diz-me, que será deste divórcio que dizem? Chegarão a formar esta lei ímpia ou não? E ele me disse: Minha filha, o interior do homem contém um tumor gangrenoso, cheio de podridão, como se tivesse chegado a superar e não podendo contê-lo mais dentro, querem cortar este tumor, mas não para curar-se, senão para fazer que, saindo parte desta podridão, possa contagiar toda a sociedade. Mas o sol divino, quase nadando no meio da sociedade, grita continuamente dizendo: Ó homem, não te lembras de que fonte de pureza você saiu? Que como aura de luz te chamava a seu caminho? Como não só te conda... Como não só te contaminastes, mas queres chegar a agir contra a natureza, quase querendo dar outra forma à natureza que te dei e do modo por mim estabelecido. Depois disse muitas outras coisas que eu não sei dizer, mas o dizia com tanta amargura que eu, não podendo resistir, em vê-lo desse modo, disse: Senhor, retiremo-nos. Não vês como te amargam os homens e quase não te dão a paz? Assim, nos retiramos para a cama, e querendo aliviar a meu bom Jesus, lhe disse: Se tanto te afliges que os homens façam isso, eu te ofereço minha vida para sofrer qualquer pena e conseguir que não cheguem a isso, e para fazer que de nenhum modo seja lançada novamente. Auno a seu sacrifício para poder obter com segurança um rescrito de graça. Enquanto dizia isto, parecia que o Senhor apresentava a minha oferta à divina justiça. Ele desapareceu e eu encontrei-me em mim mesma. Parece que os homens, a qualquer custo, querem confirmar pelo menos algum artigo desta lei, não podendo obter que a confirmem toda como eles querem e lhes agrada. Volume 4, capítulo 106, 8 de fevereiro de 1902. Significados da paixão de Jesus. Esta manhã, ao vir meu adorável Jesus, participou-me parte de sua paixão. Agora, enquanto me encontrava sofrendo, o Senhor me aliviou e me disse: Minha filha, o primeiro significado da paixão contém glória, louvor, honra, agradecimento, reparação à divindade.
O segundo é a salvação das almas e todas as graças necessárias para obter esta finalidade. Então, quem participa nas penas da minha paixão, sua vida contém estes mesmos significados. Não só, mas toma a mesma forma da minha humanidade. E como dita humanidade está unida com a divindade, também a alma que participa em minhas penas está em contato com a divindade e pode obter o que quer. E mais, suas penas são como chaves para abrir os tesouros divinos, isto enquanto vive aqui embaixo. E depois lá no céu também lhe está reservada uma glória distinta que lhe é dada por minha humanidade e divindade, de modo a assemelhar-se à minha mesma luz e glória, e será uma glória mais especial para toda a corte celestial, que lhe será dada por meio desta alma, pelo que eu lhe tenho comunicado, porque por quanto mais almas se semearam a mim nas penas, tanto mais de dentro da divindade sairá luz e glória, e toda a corte celestial participará desta glória. Seja sempre bendito o Senhor e tudo seja para a sua glória e honra. Volume 4, trecho 107, 9 de fevereiro de 1902. Jesus põe-se à disposição da alma. Ela pede o milagre de que não se confirme a lei do divórcio. Esta manhã, meu docíssimo Jesus, ao vir, me participou em abundância suas penas, tanto que me sentia como se devesse morrer. Enquanto me sentia em tal estado, o bendito Jesus, enternecido e comovido ao me ver sofrer, se pôs em meu interior, e dobrando as mãos, ele disse: Minha filha, como tu tens estado à minha disposição para sofrer, assim também eu para te retribuir. Me ponho à tua disposição. Diz-me o que queres que faça, porque estou pronto para fazer o que tu queres. Então, eu lembrando-me do quanto lhe desagradaria se os homens confirmassem a lei do divórcio e os males que a sociedade viriam, lhe disse: doce bem meu, já que te dignaste pôr-te à minha disposição, quero que com tua onipotência obres um prodígio, que, acorrentando a vontade das criaturas, não possam confirmar esta lei. E o Senhor parecia aceitar a minha proposta, dizendo-me: quase todas as vítimas que houve sobre a terra e que agora se encontram no céu têm alguma estrela brilhantíssima nas suas coroas, que as fazem distinguir bem pelo lugar que ocupam. E estas estrelas não são outra coisa que alguma glória grande que tem procurado a Deus. E ao mesmo tempo, por seu meio, um bem grande à humanidade. Tu queres que eu faça um prodígio para não deixar que se confirme este divórcio, pois de outra maneira não se poderiam evitar isto. Pois bem, por amor teu realizarei este prodígio. E esta será a estrela mais resplandecente que resplandecerá em tua coroa. Isto é, por haver impedido com teus sofrimentos que minha justiça nestes tristes tempos, às tantas maldades que cometem, permita também este mal que eles mesmos têm querido. Assim pode-se dar maior glória a Deus e mais bem aos homens? E esta será a estrela mais resplandecente que resplandecerá em tua coroa, isto é, por haver impedido com teus sofrimentos que minha justiça, nestes tempos tristes, as tantas maldades que cometem, permita também este mal que eles mesmos têm querido. Repetindo, né? Assim pode-se dar maior glória a Deus e mais bem aos homens? Volume 4, capítulo 108, 17 de fevereiro de 1902.
explica-lhe o que é a morte. Esta manhã, depois de ter esperado muito, finalmente encontrei a meu docíssimo Jesus, e deixando-me com ele, lhe disse: Amado bem meu, como me fazes esperar tanto? Acaso não sabes que sem ti não posso viver e minha alma sente em um contínuo morrer? E ele, amada minha, cada vez que você me busca, a mim, prepara-se para morrer, porque na realidade, o que é a morte senão a união estável e permanente comigo? Tal foi minha vida, um contínuo morrer por amor de ti. E esta contínua morte foi a preparação para o grande sacrifício de morrer na cruz por ti. Deve saber que quem vive em minha humanidade e se alimenta das obras dela, forma de si mesmo uma grande árvore, cheia de flores e frutos abundantes. E estes formam o alimento de Deus e da alma. Quem vive fora de minha humanidade, suas obras são odiosas a Deus e infrutíferas para si mesmo. Depois disso, o Senhor derramou abundantemente em mim amarguras e doçuras misturadas. Logo giramos um pouco no meio das nações, e eu não podia separar meu olhar do rosto do meu amado Jesus. E ele, vendo isto, me disse: Minha filha, quem se deixa seduzir pelas obras do Criador, deixa suspensas as obras das criaturas. Ele desapareceu e eu o encontrei em mim mesmo. Volume 4, trecho 109, 19 de fevereiro de 1902. A alma é como tela que recebe em si o retrato da imagem divina. Encontrando-me em meu habitual estado, meu adorável Jesus se fazia ver que dormia em meu interior, irradiando de si muitos raios de luz douradouros. Eu estava feliz em vê-lo, mas ao mesmo tempo descontente por não poder ouvir a doçura e a suavidade de sua voz criadora. Então, depois de muito esperar, voltou a fazer-se ver, e vendo meu descontentamento, me disse: Minha filha, no ministério público é necessário o uso da voz para fazer-me entender. Mas no ministério privado, minha única presença basta para tudo. Porque me ver e entender a harmonia de minhas virtudes para copiá-las em si mesma é o mesmo, portanto, a atenção da alma deve estar em ver-me e em uniformar-se em tudo as operações interiores do verbo. Uniformizar-se em tudo as operações interiores do verbo. Porque quando eu atraio a alma a mim, pode-se dizer, ao menos por esse tempo, que a tenho em minha presença e que faz vida divina. Sendo minha luz como pincel para pintar, minhas virtudes fornecem as diferentes cores, e a alma é como tela que recebe em si o retrato de minha imagem, o retrato da imagem divina. Acontece como aquelas pontes altas, que quanto mais alta, tanto mais precipitam ao debaixo de uma chuva abundante. Assim a alma, diante da minha presença, se põe no estado que lhe convém, ou seja, no baixo, no nada, tanto que se sente destruído, e a divindade, a torrentes faz chover a graça sobre ela, e chega a submergi-la em si mesma. Por isso deves estar contente de tudo, se falo, e contente se não falo. Ao dizer isso, senti-me como mergulhar em Deus, e depois encontrei-me em mim mesmo. Volume 4, capítulo 110, 21 de fevereiro de 1902. A palavra de Jesus foi simples. A entendiam os doutos como os mais ignorantes. Os pregadores destes tempos dão tantas voltas que os povos ficam em jejum e ferrados. Vê-se que não a tomam,
da fonte divina. Encontrando-me em meu estado habitual, meu adorável Jesus se fazia ver em meu interior, como querendo descansar, mas enquanto parecia que repousava, como se tivesse recebido uma ofensa que não podia suportar, acordando me disse: Minha filha, tem paciência, faz-me derramar em ti esta amargura que não me dá descanso. E assim dizendo, derramou em mim o que o amargurava, e tomou seu aspecto doce de modo de poder descansar, e continuava a estar em meu interior, espalhando tantos raios de luz, de modo de formar uma rede de luz para tomar todos os homens dentro daquela rede. Só que uns recebiam mais daquela luz e outros menos. Enquanto via isto, nosso Senhor disse-me: Minha amada, quando faço silêncio é sinal que quero repouso, isto é, que tu repousas em mim e eu em ti. Quando falo é sinal de que quero vida ativa, isto é, que me ajude na obra da salvação das almas, porque sendo minhas imagens, o que a elas se faz, eu considero feito a mim mesmo. Ao dizer isto, via alguns sacerdotes, e Jesus, como lamentando-se, como eles acrescentou. Lamentando-se com eles, acrescentou: Meu falar foi simples, tanto que eu fazia compreender aos doutos e aos mais ignorantes, como se vê com clareza no Santo Evangelho. Mas os pregadores destes tempos tantas voltas e voltas misturam que os povos ficam em jejum e ferrados. Vê-se que não tomam da fonte de minha fonte. Partilha do Livro do Céu, volume 4, trecho 101, que vem a falar do divórcio. Hoje, mais que nunca, se vive um egoísmo latente, onde o verdadeiro amor não é vivido na sua integridade e verdade, cujo qual se busca os seus próprios interesses e não aquilo que São Paulo diz, o amor não é interesseiro. Vai dizer, o amor é paciente e amável, o amor não é invejoso, nem fanfarrão, nem é orgulhoso, nem faz coisas inconvenientes, não procura o próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. E por aí afora, conhecemos o que São Paulo diz do amor. E sabemos, não é uma queda de braço, mas uma ajuda mútua, como ele vai dizer também, carregai os fardos uns dos outros. Para que vençamos juntos. Mas quando não há a coparticipação da outra parte, se torna insuportável, de se levar o fardo sozinho. É onde também eu vivo em paz por conta disso. Deus o sabe o quanto eu lutei para manter, para sustentar isso. Mas quando não há a participação, o interesse das duas pessoas, se torna impossível. Sendo assim, infelizmente, a solução nos dias de hoje é a separação, o divórcio. Mas fica bem claro que não era a vontade de Deus, não era para ser assim. E aqui o que eu entendo desse trecho seguinte, que vai dizer, se não é digno de Jesus e se não se esvazia de tudo, não se é digno de Jesus e não se esvazia de tudo. Eita! Não se é digno de Jesus se não se esvazia de tudo. Em que consiste a verdadeira exaltação? Quando se ama, se torna uma só coisa. É o que Jesus disse, Deixará seu pai, sua mãe e unirá a sua mulher,
e com ela se tornará uma só carne, né? Uma só coisa. Ou seja, né? Um só pensamento, uma só vontade, né? Um só amor. Assim como está dizendo nesse trecho, né? Que não se é digno de Jesus se não esvazia de tudo. Se eu amo outras coisas, se eu tenho predileção por outras coisas, então eu não sou digno de Jesus, eu não o amo verdadeiramente, né? Ele não é o centro da minha vida, então eu dou continuamente as minhas escapadas, né? É o que vai dizer, né? Que a alma, destruindo-se totalmente a si mesma, se enche toda de Deus, e amando a Deus com o próprio Deus, né? Com o próprio amor dele. Deus exalta a alma a um amor eterno, né? E esta é a verdadeira e a maior exaltação, e ao mesmo tempo a verdadeira humildade. O verdadeiro sinal para conhecer se possui este amor é se a alma não se ocupa de nenhuma outra coisa senão de amar a Deus. Se ela se ocupa de alguma coisa ali, ela vê que não, isso aqui não tem nada a ver, né? E volta para Ele, né? Não fica lá, né, nas suas coisas, não fica buscando outras coisas, mas sim aquilo que é agradável a Ele, né? De fazê-lo ser conhecido, né? De fazer que todos o amem, né? E tudo que está fora disso ela vê e considera como perca de tempo. Nesse outro trecho, Luísa diz, né, que não suporta mais o peso, né, da vida na terra. Ou Jesus a leva para viver eternamente com Ele no céu, ou ele fica, né, por todo sempre com ela sobre a terra. Mas Jesus, né, vai ver o coração dela e diz, né, que a febre do amor ainda não chegou, né, a tal ponto de desfazer o corpo dela, né, a ponto dela voar ao céu. Que é preciso mais um pouco. Porém, depois disso, ele manifestou a ela que queria verter sobre ela o sofrimento. E ela não respondeu nada, né? E Jesus, como que censurando ela, né, docemente diz, né, lembra ela, né, do ofício dela, né, que quando ela o vê vindo até ela, precisa ver aqui o que ele vai dizer. Não sabes teu dever? Não sabe que a primeira coisa que deveria fazer ao me ver é ver se há em mim alguma coisa que me aflige e amarga e me pedir que derrame sobre você, né? É pedir que, né, ele tenha o alívio dele, né, derramando sobre mim, né? É proporcionar esse alívio a ele, né? Eu vivo para isso, né, para amar a Deus, né, para a minha vida ser esse alívio, essa glória para ele. Viver para a glória de Deus, né? A satisfazê-lo em tudo. Jesus vai dizer, este é o verdadeiro amor, sofrer as penas da pessoa amada, para poder ver em tudo contente, para poder ver em tudo contente a pessoa que se ama. Então ela não mede esforços, né? É prontamente, Senhor, o que queres? Eis-me aqui. Prontamente para fazer o que lhe é pedido. Sem medir esforços, sem ficar, né, examinando se convém, se não convém, se eu mereço, se não mereço, né? Eu aceito tudo que me vem, né, da vontade de Deus e oferto tudo a Ele, por amor a Ele. Porém, na nossa fragilidade, na nossa pequenez, né, na nossa condição humana, a incapacidade de reter tudo de uma vez nos leva a cometer erros, né, a cometer falhas. Como a que Luísa aqui, ela vai dizer, né? Eu, envergonhada disto, né, disse, Senhor, derrama-te. E ele derramou e desapareceu. Então, Jesus tem paciência, né? Tem paciência com a criatura. Porém, né, a gente erra, mas é preciso estar atento de modo a aprender com esse erro e não repeti-lo. E estar atento em amar Jesus, em viver para isso. Como recebemos gole a gole, né? Um gole da divina vontade em minha alma, a gente vai, né,
dando passos de modo a compreender e viver com mais intensidade e perfeição, né, a vida divina. Mas a miséria da criatura sempre, né, dará sinais, né, para nos mostrar, né, quem somos, né, e o que venhamos a ser sem Ele. De modo a irmos, né, para essa atenção contínua, a viver esse martírio de atenção, a olhar só para Ele, né. Esse outro trecho vai dizer, né, a Rainha Mãe é enriquecida com as 3 prerrogativas da Santíssima Trindade. É o que entendo desse trecho, né, do volume 4, capítulo 104. Muitos podem se escandalizar com o que se diz do Filho da Divina Vontade, né, que é o ser por graça aquilo que Deus é por natureza. Porém, é o que vai dizer nesse trecho, né, aqui da parte de Nossa Senhora, mas também toda a raça humana, né, em que Luísa disse, né, que via uma luz interminável, compreendia que aquela luz habitava a Santíssima Trindade, e ao mesmo tempo via diante dessa luz a Rainha Mãe, que ficava toda absorvida pela Santíssima Trindade, né, e absorvia em si as 3 pessoas divinas, né, de modo tal que ficava enriquecida com as prerrogativas da Trindade Sacrossanta, que é, né, potência, sabedoria e caridade. E assim como Deus ama o gênero humano como parte de si e como partícula saída de si, e deseja ardentemente que esta parte de si mesmo retorne, regresse, né, a ele mesmo, assim a Mãe Rainha, participando nisto, ama o gênero humano com amor apaixonado. Aqui eu lembro do que São Paulo diz, né, que Cristo amou a igreja, né, e se entregou pela igreja. Né, esse mistério é grande, né, é o que ele vai falar lá do casamento, né, que um se entrega, se doa pelo outro, né, de modo a viver um único e só amor, uma única vontade. E é o que está dizendo aqui, né, de termos e vivermos um único amor, uma só vontade, a ponto de sermos uma só coisa, né, um só ser, né, um ser divino. Eis os conhecimentos da divina vontade, eis o que Jesus quer, né, que vivamos. Então aqui nesse capítulo, né, o 105, retoma o assunto sobre o divórcio. A insistência, né, do homem é tal que Luísa, né, pede para se retirar com Jesus, né, ao quarto dela, a fim de que eles se afastem, né, daqui do diálogo deles. E ela se oferece, né, oferece a sua vida como desagravo, né, para que essa lei não seja aprovada. Jesus até oferta a vida dela, né, a divina justiça, mas que se conclui é que ainda assim não é o suficiente, né, porque vai dizer, né, o homem a todo custo. Né, parece que os homens a qualquer custo querem confirmar pelo menos algum artigo desta lei, não podendo obter que a confirme toda como eles querem e lhes agrada. Então conseguiu, né, em partes prorrogar, né, atrasar, mas numa primeira e próxima oportunidade, né, continuariam insistindo nessa questão até o ponto que finalmente, né, conseguiram. Esta atitude não passa, né, de uma verdadeira falta de amor e caridade para com o próximo, e o egoísmo absoluto, né, das pessoas. Porque o homem não foi feito, né? Jesus mesmo disse, Deus disse lá na criação, né, não é bom que o homem esteja só. E aí ele ainda vai dizer, né, ele diz aqui no trecho, ó homem, não te lembras de que fonte de pureza você saiu? Que como aura de luz te chamava a seu caminho? Como não só te contaminastes, mas queres chegar a agir contra a natureza,
quase querendo dar outra forma à natureza que te dei, e do modo por mim estabelecido. Estabelecido que unirá a sua mulher e serão uma só carne, como vai dizer. E que assim era para viver por toda a vida. Mas principalmente nos dias de hoje, né, não se conforma com isso. Né, com toda a modernidade, né, quer-se novas experiências, né, não se contenta com a tua mulher, não se contenta com o teu marido e quer viver outras aventuras, né, quer curtir a vida, quer aproveitar, né, a vida, o tempo que tem, né, de maneira carnal, de maneira egoísta, iníqua, né, ilícita. Até dizem, né, vão aproveitar porque só se vive uma vez. Então é uma autodemonização, né, da criatura. E Jesus, sabendo na dificuldade, né, do casal, da condição humana, sabendo de tudo isso desde sempre, ele elevou, né, o casamento a nível, a grau de sacramento, né, de modo que a partir e por meio das cruzes e sofrimentos que existe numa vida conjugal, isso se servir, né, servir de salvação para ambos e também, claro, né, para toda a família, né, os filhos. Então, aquilo que aparentemente seria uma ruína, né, ao perseverar, né, nisso, ao viver o amor, a buscar essa via, né, de santificação, a buscar como uma via de santificação, né, com correspondência de ambas as partes, é o que Jesus vai dizer, né, se tornam, né, semelhantes a Ele, né, são coparticipantes na paixão dele. Né, como ele disse, né, minha filha, o primeiro significado da paixão contém glória, louvor, honra, agradecimento, reparação à divindade. O segundo é a salvação das almas e todas as graças necessárias para obter esta finalidade. Então, quem participa nas penas de minha paixão, sua vida contém estes mesmos significados. Aqui a vida conjugal, que é contínua participação na paixão de Cristo. Não só, mas toma a mesma forma da minha humanidade. E como dito, humanidade está unida com a divindade. Também a alma que participa em minhas penas está em contato com a divindade, pode obter o que quer. Então, pode obter, né, a salvação, a coparticipação, né, na paixão de Cristo, a salvação do matrimônio. Mas desde que trabalham juntos, né? E mais, suas penas são como chaves para abrir os tesouros divinos, e isto enquanto vive aqui embaixo, e depois lá no céu também lhe será reservada uma glória distinta que lhe é dada por minha humanidade e divindade, de modo a assemelhar-se à minha mesma luz e glória, e será uma glória mais especial para toda a corte celestial, que lhe será dada por meio desta alma, pelo que eu lhe tenho comunicado. Porque por quanto mais almas se semearam a mim nas penas, tanto mais de dentro da divindade sairá luz e glória, e toda a corte celestial participará desta glória. É preciso ver o matrimônio como o sacramento que é, como um instrumento de santificação. E viver isso com grande alegria e dando a glória a Deus, e não com peso como um fardo. E, portanto, quando se muda essa chave de entendimento, as amarguras que se tem no casamento se tornam doçuras, porque sabe o para quê de tudo isso, e os benefícios, as graças que serão atraídas por meio desta vida de sacrifício, de entrega mútua.
Então, nesse outro trecho, Jesus vai dizer a Luísa, né, que já que ela estava, né, de prontidão diante dele, né, disposta a sofrer e viver tudo, né, com ele, né, a dar a ele esse alívio, né, ele também, né, se põe à disposição dela, né, a ponto de dizer a ela que ela poderia pedir o que quisesse, que ele estava disposto a atender o pedido dela, né, e aí ela toca, né, justamente na situação do divórcio, né, para que Jesus conceda essa graça, né, de que não seja aprovado tal lei. E aí ela diz, né, e o Senhor parecia aceitar a minha proposta, dizendo-me: quase todas as vítimas que houve sobre a terra e que agora encontram no céu têm alguma estrela brilhantíssima nas suas coroas, que as faz distinguir bem pelo lugar que ocupam. E estas estrelas não são outra coisa que alguma glória grande que tem procurado a Deus. E ao mesmo tempo, por seu meio, um bem grande à humanidade. Tu queres que eu faça um prodígio para não deixar que se confirme esse divórcio? Pois de outra maneira não se poderia evitar isto, pois bem, né, se não fosse por um prodígio divino, né, não se poderia evitar isso. Jesus diz, né, pois bem, por amor teu realizarei este prodígio, e esta será a estrela mais resplandecente que resplandecerá em tua coroa, isto é, por haver impedido com teus sofrimentos que minha justiça nestes tristes tempos, as tantas maldades que cometem, permita também este mal que eles mesmos têm querido. Aí Jesus diz, né, assim pode-se dar maior glória a Deus e mais bem aos homens. Né, o não aprovar, ter sido aprovada essa lei, né, daria maior glória a Deus, pois viveriam, né, como se deveria, né, e bem aos homens, porque não estaria vivendo hoje os frutos, né, dessa tragédia, né, nas famílias. Porém, né, Jesus concedeu essa graça a ela. Porém, a insistência, a vontade humana, né, é tal que de tanto bater, né, bater a porta, né, como vai ser dito, né, buscar e acharei, né, bater e a porta lhe será aberta, né, de tanto viver em função disso, a vontade permissiva, né, de Deus permitiu a aprovação dessa lei. E com isso as consequências, né, os frutos disso. Igual ontem eu vendo uma formação de um professor filósofo, ele dizendo, né, da experiência que fizeram com os macacos, né, deixaram separado, né, de seus filhos, né, os macaquinhos separados da mãe, né, todo o trauma, né, psicológico, mental que eles viveram, né, a dificuldade no relacionamento, no interagir com os outros, né, todo o sofrimento, né, toda a desordem, né? Quando se tira algo, né, do seu habitat natural, da sua ordem, né? Grandes são, né, os prejuízos. E vemos hoje, né, na sociedade, né, doente que vivemos hoje, né? As depressões, os índices de suicídio, a drogadição, o buscar, né, gatilhos de, de modo a querer sanar uma situação, enquanto que essa situação, o problema é mais embaixo, é mais profundo, né? Então não são com superficialidade, né? Com coisas supérfluas, com vícios, com distrações, com compras, com inúmeros vícios e paixões que irá se ordenar, né? Irá voltar à ordem. Pelo contrário, né? É rompendo com tudo isso, é como no texto que vimos antes, né? Esvaziando-nos de nós mesmos totalmente, né, e nos preenchendo de Deus, da vontade de Deus, do querer divino, é que irá restabelecer, né, a saúde corporal e também mental, né, das pessoas.
Nesse outro trecho, 108, explica-lhe o que é a morte. Jesus vai dizer, né? Amada minha, cada vez que você me busca a mim, prepare-se para morrer. Porque na realidade, o que é a morte, senão a união estável e permanente comigo? Tal foi minha vida, um contínuo morrer por amor de ti. E esta contínua morte foi a preparação para o grande sacrifício de morrer na cruz por ti. Deve saber que quem vive em minha humanidade e se alimenta das obras dela, forma de si mesma uma grande árvore cheia de flores e frutos abundantes, e estes formam o alimento de Deus e da alma. Quem vive fora da minha humanidade, na sua vontade humana egoísta, suas obras são odiosas a Deus e infrutíferas para si mesmo. Sem mim, nada podeis fazer, nada fazeis de bom, e se faz alguma coisa boa, não tem, não tem o devido valor, por mais boa que seja, que são odiosas a Deus. Por não ter o selo, a marca da humanidade de Cristo. Não faz por amor a Deus, faz por amor a si mesmo, faz por interesse, por interesses próprios. E nisso continua, depois disso o Senhor derramou abundantemente em mim amarguras e doçuras misturadas. Logo giramos um pouco por meio das nações, e eu não podia separar o meu olhar do rosto do meu amado Jesus. E ele, vendo isto, me disse: minha filha, quem se deixa seduzir pelas obras do Criador, deixa suspensa as obras das criaturas. Ela perde o interesse, nas coisas terrenas. Perde o interesse e se ocupa de Deus, das coisas de Deus, como ele diz, se deixa seduzir pelas obras do Criador. Ou seja, o que eu entendo aqui, o que ela faz das obras da criatura, que deixa suspensa. Ela não faz por interesse ou gosto próprio, mas tudo para agradar a Deus. Tudo que faz na sua humanidade, que está unida à de Cristo, faz para agradar a Deus, faz por amor a Ele. É livre de toda a contaminação humana, de todo o querer, vontade humana. Mas por mais doce ou amargo que seja, faz por amor a Ele. Portanto, fica suspensa essas obras das criaturas. Fica suspensa no sentido em que não se contamina com o amor próprio, mas que foi purificado, por esse amor divino, por esses conhecimentos divinos. Deixa as suas obras, os seus atos terrenos suspensos, porque ela já não faz, não trabalha mais, para a criatura terrena, para as obras terrenas, a ponto de, eu preciso construir, eu preciso fazer isso e aquilo, porque como, com pensamentos de que se como não houvesse, que deixar esse mundo, como se a vida eterna fosse aqui, então procura restabelecer, procura se acomodar, neste mundo, mediante as realidades mais confortáveis possíveis, então dá a vida por isso, enquanto que na verdade temos que dar a vida por Cristo, como ele viveu, como Cristo viveu nesta terra, totalmente desapegado, despojado, das coisas terrenas, que o seu interesse, a sua busca não era outra senão, a glória ao Pai e a salvação das almas. E ainda assim, olhamos para a vida dele, não lhe faltou nada. Ele tinha onde dormir, ele tinha os amigos, ele tinha tudo. A quem tem Deus nada falta. Só Deus basta, como diz Santa Teresa. Enquanto que sem esses pensamentos, sem essa fonte divina, de conhecimento, a gente se apega a tantas coisas, são tantas necessidades. Não estou dizendo que, então eu vou morar na rua, eu vou viver como mendigo, não é isso. Mas se busca tantas comodidades, tantos caprichos,
tanto supérfluos, né? Qual eu digo por mim, quando eu tinha lá minha padaria, eu entrava para trabalhar 4 horas da manhã e saía de lá 9 horas da noite, né? E trabalhava o dia todo, né? E aí agora diante disso eu vendi a padaria, né? Voltei a trabalhar como funcionário, trabalho as minhas horas, né? Devidas e nada mais, né? Porque a gente nessa situação de buscar pelas coisas terrenas, a gente vai negligenciando a nossa vida espiritual, né? Que é o que mais importa, né? A nossa amizade, a nossa união com Deus, né? Fica negligenciado. Precisa trabalhar para viver, né? E não viver para trabalhar. E o mesmo das outras coisas, né? Eu não vivo para satisfazer a minha carne, né? Os meus anseios. Mas eu preciso viver para Deus. E a partir daí eu faço as outras coisas, né? De modo a ser agradável para Deus. Como Jesus vai dizer aqui nesse outro trecho, né? Que vai dizer, eu estava feliz, Luísa diz, né? Luísa via Jesus irradiando de si muitos raios de luz dourados. Ela vai dizer, eu estava feliz em vê-lo, mas ao mesmo tempo descontente por não poder ouvir a doçura e suavidade de sua voz criadora. A gente sempre arruma, cada hora é uma coisa, né? A nossa vontade nunca está satisfeita com nada, né? Então, depois de muito esperar, voltou a fazer-se ver, e vendo meu descontentamento me disse, Jesus disse, minha filha, o ministério público é necessário o uso da voz para fazer-me entender, mas no ministério privado minha única presença basta para tudo. A presença de Jesus basta para tudo. E de fato, assim como tem outro trecho que vai falar que uma só palavra, lá no volume 1, Luiz vai dizer sobre os colóquios com Deus, que uma só palavra de Jesus infunde tanto conhecimento, tanta sabedoria, ele diz tanta coisa em uma só palavra. E aqui ele está indo mais, não há necessidade nem de palavras. Só a presença dele basta para tudo. Porque me ver e entender a harmonia de minhas virtudes, para copiá-las em si mesmo, é o mesmo. Portanto, a atenção da alma deve estar em ver-me e em uniformizar-se em tudo as operações interiores do Verbo, porque quando eu atraio a alma a mim, pode-se dizer ao menos por esse tempo, que a tenho em minha presença, que faz vida divina. Só de ser atraído por Jesus e estar na presença dele, fazemos vida divina. Aqui sem comunicação de palavras audíveis, como ela disse que não conseguia ouvir a voz dele. Aí ele continua, sendo minha luz como pincel para pintar. Minhas virtudes fornecem as diferentes cores, e a alma é como tela que recebe em si o retrato de minha imagem divina. Estando na presença dele, recebemos as luzes, e essas luzes é como esse pincel que pinta em nós as virtudes dele, fornece as diferentes cores à nossa alma, que como tela recebe em si o retrato da imagem divina, onde tornamos outro Cristo, a nossa convivência com ele, o nosso estar na presença dele, o nosso buscar por ele, viver e repetir a vida dele. Ele vai dizer, acontece como aquelas pontes altas, que quanto mais alta, tanto mais precipitam ao abaixo de uma chuva abundante. Assim a alma diante de minha presença se põe no estado que lhe convém, ou seja, no baixo, no nada, tanto que se sente destruído, e a divindade a torrentes faz chover a graça sobre ela e chega a submergi-la em si mesmo. Por isso deves estar contente de tudo, se falo, e contente se não falo.
né? E aqui eu lembro do trecho que foi falado lá em cima, né, do versículo bíblico, que é narrado inclusive no Magnífico, né? Derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. É quando eu me coloco naquilo, né, no estado que me é devido, né, aqui se põe no estado que lhe convém, ou seja, no nada, né, no baixo, tanto que se sente destruído, né? Porém, ao mesmo tempo, né, a divindade, a torrente faz chover a graça sobre ela e chega a submergi-la em si mesma, né? Então, transbordamos do amor divino, né? Transbordamos da graça divina, né? Da semelhança, a união, a fusão com Ele. Ao reconhecermos o que somos, né? E o que havemos de ser, né? Estando fundidos a Ele. Então, por isso, deves estar contente de tudo, né? Se falo e contente se não falo, né? Para tudo, né? A maior glória e honra de Deus. E nesse trecho agora Jesus vai pedir que Luísa receba, né, as suas amarguras, de modo a ele descansar, né, de querer descanso. E ele vai dizer, né, minha amada, quando faço silêncio é sinal que quero repouso, isto é, que tu repousas em mim e eu em ti. Quando falo é sinal de que quero vida ativa, isto é, que me ajude na obra da salvação das almas, porque sendo minhas imagens, o que a elas se faz é considerado feito a mim mesmo. Ao dizer isto, vi alguns sacerdotes, e Jesus, como lamentando-se com eles, acrescentou: meu falar foi simples, tanto que eu fazia compreender aos doutos e aos mais ignorantes, como se vê com clareza no Santo Evangelho. Mas os pregadores destes tempos tantas voltas e voltas misturam que os povos ficam em jejum e ferrados. Vê-se que não o tomam da fonte de minha fonte, né? Mas que vão pela via, né, do interesse. O falar o que as pessoas querem ouvir, né? O evangelho doce, né, açucarado, que muito pouco converte as pessoas, né? Até muitas das vezes incentivam a ficar, né, no erro, a permanecerem acomodadas como estão, né? E muitas das vezes tais pessoas, quando escutam alguém que fala de fato a verdade, fica revoltado e não quer mais ir a tal igreja, não participa, né? Então é uma situação muito triste, né? Jesus falava de um modo verdadeiro, sério, né? E que arrastava as pessoas, né, à vivência da verdade. É como se admiraram dele, né, no início da sua vida, né, pública. Que ficaram encantados, né? Que ele falava, este homem fala com autoridade, né? Não é como os fariseus e doutores da lei, né? Porque fala a verdade e com amor, o verdadeiro amor e não o amor interesseiro, né? Não o amor egoísta que julga, que condena, que culpa, né? Mas aquele amor que se compadece do outro, né? Que sofre junto com o outro, né? Que entende o sofrimento do outro. Que é o que ele diz, né? Quando falo é sinal de que quero vida ativa, isto é, que me ajude na obra da salvação das almas, né? Que trabalhamos aos obrantes e falantes, né? Trabalhemos, né, com Ele, unido a Ele, na salvação das almas, né? Porque ele diz, porque sendo minhas imagens, o que a elas se faz, eu considero feito a mim mesmo, né? Então, se eu tenho esse linguajar, né, esse ensinamento, né, de modo a atrair, igual hoje, né, na internet, né, a atrair novos inscritos, a ponto de eu lucrar com isso, né, a ponto de ser o meu meio de ganhar dinheiro. Então, eu tendo o rabo preso, né, eu vou falar aquilo que agrada as pessoas, né, de modo
a chamar outros inscritos, a mais inscritos, a participar do canal, né, com o interesse de me beneficiar por isso. E não com o amor verdadeiro, né, a salvação das almas, como disse. E, portanto, né, nessa intenção que Jesus disse, o que fazem a elas eu considero feito a mim mesmo. Então, ai de mim, né, fazer algo por interesse, com interesse não na salvação das almas, mas no meu benefício, né? E assim em outras áreas. Igual até me vem agora na lembrança agora, né? A farmácia. Né? Minha ex-mulher trabalhava na farmácia, minha ex-cunhada trabalhava na farmácia. E a insistência, né, dos donos em enfiar vitamina, né, nos idosos, nos aposentados. É vitamina, é remédio para dor no corpo, dores na junta, né, todas as necessidades, né, que os idosos têm e a facilidade, né, de passar eles para trás. Infelizmente, não só no ramo da farmácia, mas em tudo quanto é lugar. O tirar proveito do outro. Em tudo quanto é lugar, hoje se existe isso e as pessoas veem isso como uma vantagem, como um benefício muito grande. Uma grande fonte de lucros, né? O passar o outro para trás. Mas é o que Jesus está dizendo, né? Dão tantas voltas ao invés de formar a pessoa, de trazê-la para Deus, né? De mostrar o caminho, né? De ser honesto, justo com ela. Não, né? Deixam elas em jejum e ferrados, né? É até a própria palavra que está escrito que deixam ferrados. Igual no caso, esses remédios não trazem benefício algum, né? Não ajuda em nada, né? Essas vitaminas, em grande parte não. E os conhecimentos que recebe aqui, que são dados, né, dos pregadores, igual está dizendo, né, não tomam da fonte, da minha fonte, da fonte divina, mas de fontes próprias, né, e portanto não repercute, né, não tem o devido efeito. Portanto, né, ai de mim se eu vivo uma atitude dessa, se eu vivo dessa forma, se eu procuro me guiar por esta forma, né, por interesse. Vendo o meu benefício e não o benefício do próximo. Vivendo não a verdade, não a justiça,